Estamos na 12ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional e da TV PUC. Vamos conversar agora sobre o bacharel em Relações Internacionais trabalhando numa ONG no exterior. E está aqui para isso a Milá de Oliveira Weiner, que é graduada em Relações Internacionais pela PUC de São Paulo, mestre em Ciência Política, Segurança Global, Análise Política pela Universidade de Bordeaux. É gerente de projetos internacionais na Secours Catholique, na França. Eu agradeço a sua presença e participação, Milá. Eu que agradeço. E vamos iniciar um pouco antes. Conte para a gente como é que foi essa escolha por relações internacionais, quando você estava lá no final do ensino médio, pensando em profissão. Olha, Silvio, eu sempre estudei em escolas construtivistas, com uma perspectiva mais crítica de São Paulo, né? Então, eu sabia, quando eu estava buscando uma faculdade, que eu queria um curso multidisciplinar, de humanas, e que me permita ter contato com diversas disciplinas. Nessa época, eu pensava em fazer direito, talvez mais pela pompa da Universidade de São Paulo, da USP, do que pela grade curricular em si, mas nesse momento o meu pai, que trabalha na PUC, que portanto conhece muito bem as disciplinas oferecidas, me falou do curso de Relações Internacionais, que tinham muitos professores jovens, que tinham um olhar bastante crítico, né, como outros cursos da PUC, e que de fato é um dos cursos mais interdisciplinares que possam existir, talvez, com disciplinas de antropologia até economia. E aí, quando eu vi a grade curricular, foi fácil de fazer a minha escolha. E aí, como é que foram, são 4 anos, seus 4 anos de graduação como estudante? Foram incríveis, eu acho que eu seria capaz de refazê-los, inclusive. Eu gostei muito das aulas, gostei muito dos professores, gostei muito das discussões em forma e em conteúdo, eu gostei da dinâmica mesmo de avaliações, como eu tinha uma diversidade, alguns professores davam prova, outros davam trabalho, outros davam debate, enfim, eu amei, eu me apaixonei pelo curso de RI na PUC, eu recomendo para todo mundo que quiser fazer, é incrível. E aí você já fez estágios durante o curso, ou foi depois? Sim, a partir do meu 2º ano da graduação eu comecei meus estágios, eu fiz 3 no total, eu comecei na Câmara de Comércio e Indústria Brasil e Alemanha, um estágio bastante da área corporativa, durante 6 meses, depois eu fiz um estágio em uma escola de francês, que foi logo depois de eu ter voltado do meu intercâmbio para a Bélgica, e, finalmente, eu fiz um estágio numa consultoria em relações governamentais, que foi super interessante, que depois me efetivaram, eu acabei ficando lá no total 1 ano e meio. E esse intercâmbio foi durante a graduação? Foi sim, foi no meu 2º ano de graduação. Conte um pouquinho aí desse intercâmbio, como é que ele aconteceu? Olha, eu já falava um pouco de francês, eu já fazia aulas há algum tempo, mesmo não tendo fluidez, eu tinha alguma base. Então eu queria ir para um país francófono, no curso de Relações Internacionais se fala muito da Sciences Po, em Paris, como que é uma grande universidade muito prestigiada, então eu fui indo por esse caminho e estava muito curiosa e queria ter essa oportunidade de estudar na Sciences Po. Era a minha primeira opção. E acabei não conseguindo minha primeira opção, então fui para a segunda, que era a Universidade Livre de Bruxelas, na Bélgica, porque eu também tinha curiosidade de ir para um país francófono que não fosse a França. E acabei indo para lá e foi super interessante, foi super rico. E esse estágio foi uma iniciativa sua, da faculdade? Você recebeu apoio? Como é que aconteceu? O intercâmbio?
Olha, eu já sabia que eu queria fazer intercâmbio desde que eu entrei na faculdade. Minha família sempre me incentivou muito a viajar e ter experiências internacionais, falar línguas, aprender línguas, que é uma coisa que eu adoro. Então, assim que abriram as inscrições, eu já sabia que eu queria ir e eu fiz acontecer. Sim, mas abriu inscrições lá na França ou foi institucional pela PUC? Foi institucional pela PUC. O curso de Relações Internacionais ele oferece muita facilidade para o estudante fazer intercâmbio no exterior, porque a gente continua pagando só a mensalidade do Brasil, naturalmente, normalmente, e na volta a gente pega a equivalência automática. Então a gente não fica um semestre atrasado em relação aos outros colegas, mas volta junto para continuar o curso de onde parou. Que interessante. Quer dizer, o curso abre essa possibilidade. Né? Exatamente. Existem muitas, centenas de universidades parceiras no mundo. Perfeito. Mas apoio financeiro, não. Aí você tem que se virar. Não, foi apoio dos meus pais. Ainda bem que eu tinha esse privilégio. Certo. Aí você voltou falando francês depois de meio ano, um ano? Meio ano, sim. Meio ano. Sim, voltei falando francês. Eu já tinha feito algum tempo de aula, mas sempre indo e voltando. Mas entendi que para aprender a falar a língua, você precisa estar num país que fala a língua, de preferência, né, ter amigos e conhecer pessoas que só falam essa língua, ter aulas nessa língua, para ser um pouco forçada, assim. E aí voltei falando super bem. Legal. E aí você terminou o curso. E aí, como é que foi a sua trajetória? E aí eu terminei o curso em 2020, em plena pandemia, apresentei meu TCC por videochamada. Durante o curso eu desenvolvi um grande interesse por política de drogas de forma geral, essa área que discute quais são as consequências dos regimes de proibição, os regimes que regulam o consumo de drogas no mundo. Então, nesse momento, eu passei a buscar oportunidades nesse sentido, ao mesmo tempo queria ir para a França. Conheci durante o meu intercâmbio um francês, enfim, tive um outro tipo de relação internacional, se é que você me entende. Ele acabou vindo para cá, vindo para o Brasil comigo, quando eu voltei da Bélgica, morando esses 2 anos no Brasil, e depois no final, enfim, já queria continuar tendo experiências no exterior. Fomos para a França, dessa vez, né, na cidade da família dele, e aí lá eu encontrei um trabalho numa associação, que aqui são como pequenas ONGs, que promove redução de danos no uso de drogas em ambiente festivo. Então, basicamente, eu já cheguei, um mês depois eu já estava trabalhando em um âmbito completamente diferente, porque aqui é na área da saúde, né, que essa discussão se dá. Então, eu me vi distribuindo, enfim, materiais, preservativo, água, chá, até seringa, para pessoas, enfim, que circulam na noite de Bordeaux, na época. Fiquei lá 1 ano e foi super interessante, foi muito importante para mim essa experiência. Quer dizer, você atuava nas baladas, é isso? Exatamente, trabalhava das 11 da noite às 7 da manhã, de final de semana. Era um ritmo bastante intenso, bem diferente do que eu estava acostumada. E aí era uma ação mesmo, é isso? Você ia para as baladas e tentava promover essa redução de danos. Exatamente, a gente passava a primeira parte da noite do lado de fora dos bares, até a hora deles fecharem, que é 2 da manhã, numa praça central de Bordeaux, que é onde os estudantes saem. E aí, depois das 2 às 6, a gente ia ficar do lado de fora das baladas, quando as pessoas saíam, falando, olha, você tem como entrar? Você não vai voltar de carro, né? Você quer uma água, tal, e tentando conversar mesmo sobre, enfim, formas de consumir de drogas de jeitos mais seguros, né? E havia receptividade para esse trabalho? Receptividade da parte de quem? Dos objetos dessa ação. As pessoas... De forma geral, o público adorava a gente, é claro. Quem não vai gostar de pessoas que te dão água e chá e café, chocolate quente, de graça, saindo da balada. A gente também tinha uma postura muito aberta, não é sobre repressão e não é sobre controle, mas é sobre escuta e troca e conscientização. Então, de maneira geral, a gente tinha uma receptividade muito boa.
mas não entregavam drogas mais amenas. Não, a gente não. não é sobre isso também. A gente também nunca vai incentivar o uso de drogas, mas é parte da compreensão que, naturalmente, como se faz historicamente em todas as sociedades até agora, as pessoas vão consumir drogas, e não é proibindo por lei que elas vão deixar de fazer isso. Então, nesse momento, nossa posição é de oferecer materiais limpos e ascéticos, por exemplo, para as pessoas não pegarem doenças, compartilhando materiais, ou dar água para a pessoa que bebeu muito, simplesmente. São coisas nesse sentido. Certo. E aí foi 1 ano e meio que teve... Foi 11 meses, exatamente. 11 meses. E aí, como é que isto evoluiu? Olha, na verdade, eu parei de trabalhar lá porque, bom, depois de um inverno trabalhando de madrugada na rua, acho que eu já tinha tido a minha cota mesmo da experiência, mas eu queria fazer um mestrado na França, eu queria aproveitar que eu estava aqui para ter uma experiência, enfim, de educação superior aqui também, e claro que um mestrado numa universidade francesa agrega muito ao currículo. E aí, só que eu não queria fazer isso durante a pandemia, porque eu não queria ter aulas em videochamada, eu valorizo muito o contato com o professor, eu amo estudar, e eu gosto da sociabilidade da sala de aula. Então, eu esperei até as aulas reabrirem, que coincidiu com o fim dessa minha primeira experiência profissional na França, e me inscrevi e fui aceita em um mestrado em Bordeaux, que, como você já anunciou no começo, é um mestrado na Faculdade de Direito e Ciência Política, na curso de Ciência Política e com uma menção, com uma especialização em segurança global, análise política trilingue. Tinha essa vertente, enfim, esse componente linguístico importante nessa pós-graduação. Esse trilingue, o que é? Francês, claro, inglês? E aí a terceira a gente podia escolher. Eu acabei escolhendo o espanhol, porque na época teve um rompimento de uma parceria histórica com a Faculdade de Letras, a gente só pôde escolher espanhol intermediário ou alemão intermediário. Eu não tenho alemão nem básico, então eu fui na única opção que me restava e que acabou sendo muito útil para a minha experiência atual de agora. Então, vamos falar agora na questão, você entrou como turista, você entrou como em Paris na França, para esta ação, por exemplo, trabalhar numa situação como aquelas. Como é que você pôde? Olha, quando o meu ex-companheiro veio para o Brasil, depois do meu intercâmbio na Bélgica, ele teve que fazer a gente acabou fazendo uma união estável para ele ter um visto de residência no Brasil. E aí, nesse momento, quando chegou a minha vez de sair do meu país, a gente converteu essa união estável em casamento, para eu poder viver regularmente aqui na França, e aí, com esse visto que eu estou até agora. Então, você está legal, completamente legal na França, pelo que eu entendi, mesmo tendo se separado, é isso? Sim, sim. É bastante recente, então a gente ainda está vendo como vão ser esses trâmites, mas normalmente a partir do ano que vem eu vou poder me candidatar para naturalização. Então eu vou poder fazer uma solicitação oficial de cidadania francesa. Então, com este visto de casamento, você pôde trabalhar na França. Sim, é um dos vistos mais confortáveis, digamos assim, porque te permite fazer tudo que um francês ou uma francesa pode fazer, menos votar e se candidatar. Não tem esse... lógico, aí só se naturalizando, é isso? Exatamente. Aí, depois de algum tempo, você deve poder fazer essas coisas. Isso, e aí, então... Como? A partir do ano que vem, se tudo der certo. Certo. E como foi a admissão no mestrado? Que requisitos exigiram? Foi complicado? Foi complicado, sim. Os mestrados aqui são bastante competitivos. Além disso, por ser estrangeira, eu tinha que apresentar um dossiê de candidatura muito mais complexo do que os meus colegas franceses, né? Porque precisa apresentar todos os documentos do Brasil,
com uma tradução juramentada, o que, enfim, adiciona uma carga burocrática e financeira ao processo de candidatura. Então, para cada candidatura eu tive que apresentar um monte de documentos, mas o que eles mais analisam é o currículo e a carta de motivação, como eu acredito que deve ser nos mestrados no Brasil. E eu candidatei para vários, o de Bordeaux era um que eu queria bastante, porque era na cidade que eu estava, e acabei sendo aceita diretamente, não precisei nem fazer entrevista, e fui admitida nesse mestrado. E não teve prova, não teve uma avaliação de conteúdo. Aqui tem ainda, né? Pois é, mas é porque esse é um mestrado profissional para o qual eu me candidatei. Eu não sei se Sei. por isso a diferença. E qual é a diferença na França desse mestrado profissional para um mestrado acadêmico? Olha, o mestrado acadêmico, primeiro que eu tive muita sorte não, porque eu consegui fazer os trâmites da forma mais inteligente. Eu acabei fazendo 1 ano de mestrado aqui, sendo que o padrão são 2 anos, porque a graduação na França é de 3 anos, e o mestrado dura 2 anos. Como a minha graduação na PUC durou 4 anos, eu consegui justificar o meu 4º ano da graduação como um 1º ano de mestrado. Significa que eu só tive que fazer o M2, que é o 2º ano de mestrado. O que foi muito bom para mim, e no final desse único ano, 6 meses eu passei estagiando. Então, minha experiência de mestrado aqui foi muito diferente do que uma experiência de mestrado acadêmico na França ou no Brasil. Aqui, em um mestrado acadêmico, você passa 2 anos e precisa fazer uma tese por ano. Uma tese por ano? Isso. Eu, como produto final do meu mestrado profissional, tive que fazer um relatório de 20 páginas contando sobre a minha experiência do estágio. E esse estágio se caracterizou, o que é exatamente? Olha, é engraçado, porque eu fiz esse estágio no lugar em que eu trabalho hoje em dia, né? Então, eu fui admitida, fui selecionada para fazer esse estágio no Secours Catholique, que é a Caritas francesa, em Paris. Então, eu tive que me mudar de Bordeaux para Paris para fazer esse estágio. E eu trabalhava como... o Secours Catholique é uma estrutura bastante complexa, vou tentar resumir como funciona. É uma grande ONG, não é uma pequena associação como a que eu trabalhei, é uma grande ONG que tem a maior parte dos serviços e das ações direcionadas para a França e uma parte minoritária para o internacional. Eu estava nessa área internacional, e dentro dessa área internacional eu estava em um polo, que eles chamam, em um departamento geográfico, que era da América Latina. E aí, dentro desse departamento da América Latina, eu estava estagiando para o Brasil. Eu escrevi, então, tinha algumas missões, algumas responsabilidades nesse estágio, mas principalmente escrever um estudo, um relatório sobre as consequências de uma potencial ratificação do acordo União Europeia-Mercosul no meio ambiente e nos povos indígenas, tradicionais, ribeirinhos, quilombolas, no Brasil. Então, além disso, eu fazia encontros de advocacy, participava de coletivos que trabalhavam e faziam ações para promover direitos humanos no Brasil, na época que foi criado na época do Bolsonaro. Então, foram algumas ações assim de fazer dialogar também a sociedade civil brasileira com a sociedade civil francesa. E seu interesse aí pelo lado das drogas não foi desenvolvido? Não, foi embora, ficou em segundo plano. Eu tive que fazer uma escolha. Na época de me candidatar para estágios, é muito difícil também conseguir estágio aqui, principalmente sendo estrangeira, mas eu tentei ir para essa área de drogas, mas percebi que aqui esse campo é restrito à área da saúde. Eu tendo feito uma formação em relações internacionais, não tinha opção. Não tem um cargo para você analisar políticas de drogas no mundo e buscar reformular e melhorar a política de drogas francesa, por exemplo, que era algo que eu ambicionava. Conversei com muita gente desse meio para entender quais seriam as possibilidades e tinha muitos contatos, muitos recursos, mas todo mundo falava meio a mesma coisa. Então eu fui tentando consultorias de relações governamentais, como eu tinha feito no Brasil, e ONGs. E aí eu fui atraída pela oportunidade do Secours Catholique, porque era um momento, foi em 2023,
abril de 2023, em que o Brasil, enfim, tinha retomado um lugar importante no cenário mundial, a sociedade civil brasileira tinha reganhado voz e espaço e legitimidade com o governo Lula, então eu estava muito curiosa para entender e estar em contato mesmo com essas dinâmicas. O que a sociedade civil brasileira tem a dizer? Qual que é o momento que a gente está vivendo? Será que os povos indígenas estão sendo mais protegidos e estão tendo mais direitos sobre seus territórios agora com a gestão Lula ou não? Então eu fui nessa linha. E aí você defendeu, fez um relatório de 20 páginas e já tinha o mestrado, é isso? Exatamente. Tive que fazer provas também, claro. Tinha 2 semestres, 2 trimestres de prova nesse semestre de mestrado. Então, e que não foram fáceis porque é modalidade francesa de prova, uma dissertação super quadrada que precisa ter a mesma forma, o mesmo argumento, contra-argumento, ressalva. Realmente eles são super formais. Então eu precisava precisei entender e obedecer essa lógica muito rapidamente, assim. Mas passei. E as aulas também, a gente tem notícia por filmes que as aulas também são tradicionais. Super. Né? Super, Silvio, não tem nem comparação com o curso de Relações Internacionais que eu fiz na PUC. E eu não falo isso porque eu estou conversando com o programa Desafio Profissão. É porque tem muito menos espaço para debate, tem muito menos diversidade também nas teorias e nas perspectivas, eles são muito tradicionais, e eu escolhi um curso que cá entre nós não tem nada a ver comigo. Eu achei que escolhendo a temática de segurança, a gente ia pensar sobre criminalidade, sobre sociologia, sobre droga, sobre racismo, sobre encarceramento, temas que me interessavam muito, me interessam ainda, mas que eu tinha um grande contato no Brasil, e eu acabei num mestrado sobre a soberania nuclear francesa, o desenvolvimento da indústria de armas francesas, era sobre defesa, não era sobre segurança. E isso eu descobri na marra. E só para a gente, você pode entrar no doutorado, que nem aqui no Brasil, com um mestrado profissional? Posso sim. Você tem já essa condição? Sim, no Brasil, tenho esse requisito, exatamente. Perfeito. Então, e o que você faz nesta ONG? Olha só, então eu terminei meu mestrado em outubro e fui efetivada nessa mesma ONG, Secours Catholique, em novembro. O que eu faço, basicamente, eu continuo nesse mesmo polo, América Latina, em que eu estava durante meu estágio, mas eu me transferi do Brasil para Haiti, então eu tenho um que a gente chama de um perímetro de uma responsabilidade geográfica, que eu gestiono as parcerias internacionais e os projetos apoiados pela ONG no Haiti, e eu tenho um perímetro, uma responsabilidade temática transversal no continente latino-americano, que é a resistência ao extrativismo, à mineração no continente. Dessa forma, eu cuido da relação da parceria com essas organizações locais no Haiti que a gente trabalha, quer dizer, eles mesmos desenvolvem projetos de apoio psicossocial a crianças de Porto Príncipe que estão em meio a uma violência absurda hoje em dia, desenvolvimento de ações de agroecologia, por exemplo. Então, são esses parceiros que fazem essas ações e a gente tem esse diálogo, a gente apoia financeiramente e a gente busca visibilizar as demandas de advocacy desses parceiros em espaços estratégicos na França e na Europa. E, além disso, outra função principal, mesmo que eu tenha secundárias, de acompanhar essas comunidades na América Latina, ou melhor, de apoiar esse parceiro que acompanha comunidades na América Latina afetadas por grandes projetos de mineração. Vamos falar agora um pouco do lado pessoal. Como é esta coisa de sair do Brasil, deixar provavelmente amigos, familiares, como você vive esta situação? Olha, Silvia, é uma grande jornada. Eu nunca tive muitas dúvidas de que eu gostaria de ter pelo menos uma experiência internacional significativa, né? De alguns anos, talvez. E meus pais nunca deixaram de me apoiar nesse sentido.
Mas eu tive muita sorte, eu tive uma oportunidade de sair do Brasil acompanhada do meu parceiro, né, do meu companheiro na época. E isso dá todo o apoio e toda a estrutura que eu precisava, e foi um grande privilégio chegar na França com uma rede, com uma casa, com uma belle famille, que é como a gente chama a família do parceiro, da parceira, do cônjuge, com contatos de trabalho, com amigos, enfim, dele, mas que viraram meus amigos também. Então, isso acabou facilitando muito as coisas. Eu também consegui, com o francês que eu já falava bem, me integrar rapidamente, fazer meus próprios amigos, e isso foi amenizando um pouco a saudade. Hoje em dia, eu me encontro muito bem, eu amo morar em Paris, eu amo meu trabalho, eu amo minha vida, mas a saudade não diminui. De estar longe de toda a família, de estar longe das minhas melhores amigas e amigos, ela está lá, mas é uma escolha, né? Você acha que essa trajetória que você fez, ela pode servir como exemplo para outras pessoas que almejam esse tipo de experiência, ou ela é muito única? Claro que pode, eu acho que tudo pode acontecer, mas é importante também saber que a entrada do visto por casamento não é a única possível para estudar na França ou na Europa. A França tem um esquema de visto de estudante bastante, não sei se acessível é a palavra, porque hoje em dia eu não sei quanto custa, mas que é possível para brasileiros, enfim. Então, é isso, não precisa encontrar um amor internacional para poder trabalhar aqui. Se for assim, talvez melhor ainda, né? Porque dá outras experiências e outros olhares. Mas, com certeza, espero poder inspirar futuras estudantes. Você indo para a França, você, com o seu companheiro, isso facilitou a criação, a possibilidade de encontrar franceses, fazer amizades, né? Que não é uma coisa que nessas conversas, trabalhando no exterior, a gente encontra. Muitos relatos colocam em vários países do mundo que a relação se dá ou entre imigrantes, que vivem a mesma situação, ou entre uma própria comunidade dos brasileiros, né? E que os nativos não se abrem muito para isso. Né? Isso, que foi a experiência que eu tive na Bélgica. Acho que o único belga que eu conheci foram pessoas que eu morei junto, porque na faculdade mesmo só ficava com os outros estrangeiros, estudantes estrangeiros. Muito bem, eu agradeço esta entrevista e até o próximo Desafio Profissão.